Olá a todos, estamos retomando a nossa aula de hoje e hoje nós vamos dar continuidade à história do cristianismo. Lembrando que nas aulas passadas nós falamos um pouco daquela trajetória da origem, falamos do judaísmo, da saída do cristianismo dentro do judaísmo. Falamos que dentro do judaísmo existia algumas ramificações, que eram eles os fariseus, os saduceus, os essênios, entre outros que ali existia. Vimos de forma muito clara que Jesus ele originou-se desta facção, ele veio deste grupo de fariseus, ele era um fariseu, ele se comportava como tal. Uma das características de Cristo ser um dos fariseus, diferente do grupo dos saduceus, era que os fariseus acreditavam na ressurreição do último dia. Os saduceus não acreditavam nisso. Uma outra coisa é que os saduceus, eles não acreditavam em anjos, mas os fariseus acreditavam. Eles eram zelosos pela lei. Jesus também o era. Então é daquela origem e passo a passo nós vamos encontrar Jesus por várias vezes criticando, fazendo duras críticas aos fariseus, inclusive chamando-os de hipócritas. Lembro-me que em um certo episódio Jesus chamou-os de sepulcro caiado, que por fora era muito bonito, mas dentro era cheio de ossos, rapinas e tantas outras coisas. Pois bem, é desse contexto que o cristianismo surge com uma proposta de amor, uma proposta de verdade, uma proposta, inclusive, não de uma nova interpretação da lei, mas de graça e de misericórdia. Posto isso, o cristianismo vai evoluir, como dissemos na aula passada, que após a morte e ressurreição de Cristo. E aí existe algo que a gente também frisou lá na última aula, que foi a escolha dos apóstolos, dos 12 apóstolos, onde um fora o traidor, ficou uma lacuna e depois da morte houve uma reunião em que foi escolhido o apóstolo Matias. Matias integra a comissão dos 12, que fora escolhida por Jesus. Então, a igreja segue a partir daí. Há uma história que é bem relatada aqui no livro dos Atos, de que Jesus, ao ascender aos céus, ele deixa uma missão aos 12, que ficassem em Jerusalém, porque a partir de lá seria propagado esta mensagem. Eles assim o fizeram e, como se dissesse, a inauguração do cristianismo em um dia de Pentecostes, onde Pedro faz um discurso muito arraigado, muito duro, e nesse discurso há uma convenção de quase 5.000 pessoas. Em seguida tem um novo episódio em que vai mais aproximadamente 3.000, 4.000 pessoas. E daí o cristianismo vai crescendo, os adeptos vão se incorporando, mas é bom lembrar que nessa história do cristianismo há uma perseguição, e a primeira perseguição é dos próprios judeus, do grupo judaico ali, que não aceitavam essa ideia de que o Cristo fosse o Messias tão profetizado pelo Antigo Testamento. Então é uma perseguição intensa, e inclusive essa perseguição culmina com muitas mortes. Uma delas é a de Estevão. Quando a perseguição aparece, Estevão, ele é apedrejado, ele morre apedrejado. Existia à época um certo Saulo, que era judeu, era da ramificação dos saduceus, ele era integrante de uma bancada de júri, diria assim, e que consentiu inclusive na morte de Estevão, mas
segundo os relatos de Atos, ele tem um encontro visível, né? Um encontro muito real com o Cristo que ele perseguia. Tanto é que a célebre frase de Jesus no encontro com Pedro é: duro é para ti recalcitar contra os meus aguilhões, ou seja, contra aqueles que eu chamei para mim. Então, Saulo se converte e agora Saulo ele muda de posição. Ele agora vai defender de forma árdua e veemente, ele vai fazer a defesa do cristianismo. Paulo é dos apóstolos mais atuante do cristianismo. Tá? Pode-se ver que a ele são atribuídos a maioria dos livros do Novo Testamento. Tá? São consideradas cartas paulinas. Então ele há um destaque. O livro de Atos é um dos quais que fazem já esse destaque. Até o capítulo 12, 13 e 14 por ali ainda aparecem os apóstolos, mas daquele texto em diante só aparece Paulo. Paulo toma o lugar de proeminência na história do cristianismo, né? Sofrendo pelo cristianismo, sendo perseguido pelo cristianismo, e é algo que a gente precisa observar aqui. Então, na história do cristianismo existe um caminhar de tortura, um caminhar de martírio, né? A igreja, o cristianismo no século I fora muito perseguido, ao ponto de que esses 12 apóstolos que foram escolhidos, todos eles morreram de forma martirizada, né? Ora crucificados, ora degolados, ora jogados aos animais, às feras, né? Ora servindo de espetáculo nas arenas, onde eles serviam de espetáculo nas ruas, iluminavam as ruas sendo queimados. Então é uma história de muita intensidade. É aí onde nós começamos a entender as verdades do cristianismo em detrimento de outras, né? Quem daria uma vida por uma mentira? E veja quantas pessoas morreram pela verdade de Cristo. Tá? Então, essa é a nossa aula de hoje, né? Essas informações importantes que vocês precisam ter sobre o cristianismo. Essa é a primeira ideia que a gente traz nessa introdução. Em segundo lugar, com todo esse relato histórico, nós precisamos delimitar aqui alguns pontos para que a gente possa situar. Nós estamos tratando aqui da história do cristianismo, da evolução, do crescimento do cristianismo. Bem, dentro do cristianismo agora vai surgir algumas informações ou algumas conversões ao cristianismo que não coadunam, que não realiza, que não pensam da mesma forma que os apóstolos pensavam. Então, as chamadas heresias, anota esse nome, heresias. As heresias vão começar a aparecer. Por quê? Primeiro, os cristãos do primeiro século, eles acreditavam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ou seja, é divino, tá? É divino, mas mesmo sendo divino, ele tornou-se homem, tornou-se pessoa, tornou-se participante dos problemas humanos, como nós participamos. Mas aí surge, dentro das heresias, algum grupo dizendo: não, Jesus não é divino, ele é apenas homem com poderes sobrenaturais. Então, essas ramificações que vai causar uma confusão já lá no primeiro século, né? Tanto é que foi preciso, inclusive, além dessas formas heréticas de palavra, havia também uma mistura de judaísmo com cristianismo. E isso não era bom, porque o cristianismo ele diferenciava do judaísmo. Tá? Então precisou acontecer o primeiro concílio. O primeiro concílio ecumênico, ele ocorre ainda no primeiro século, né? Onde o Tiago
São Tiago, que é o irmão de Jesus, que vai se converter ao cristianismo depois da morte de Cristo, e ele já vai presidir o primeiro concílio da igreja. O primeiro concílio cristão é presidido por Tiago lá em Jerusalém. É em Jerusalém, onde ficou decidido algumas questões que o cristianismo iria adotar em relação ao judaísmo. Olha, o cristianismo adota isso e o judaísmo segue o seu rumo, o seu curso normal, com os seus rituais, com suas crenças, tá? E a partir de agora o cristianismo vai andar mais ao lado do que Cristo pregou, tá? E menos ao lado do judaísmo. Então, esse dilema também foi enfrentado ainda no primeiro século. Então, lembre algumas coisas importantes de hoje aqui. O primeiro concílio, que foi realizado em Jerusalém. Esse concílio teve como presidente Santiago, né? Tiago presidiu o primeiro concílio. Esse primeiro concílio faz a diferença entre judaísmo e cristianismo, tá? Faz esse paralelo entre eles, ok? Então tem três coisas importantes para a gente encontrar aqui. Aqui também, na aula de hoje, nós temos a lembrança de que Matias é aquele que substituiu Judas. Observe, muito importante. Uma outra informação que temos aqui na história da igreja, que pessoas deram suas vidas, né? Suas vidas pela verdade de Cristo. Tá? Muitos deram sua vida pela verdade de Cristo. Uma outra informação que temos aqui, todos os apóstolos, e aí é bom que gravem isso porque vai ser pergunta de prova. Todos os apóstolos morreram de forma martirizada. E quais eram as espécies da morte? Eram queimados, eram decapitados, eram crucificados, eram jogados para que as feras os traçalhassem, comessem os vivos. Então, várias formas de morte cruéis foram atribuídas, né, foram levadas a cabo pelos dirigentes da época, ora no judaísmo, ora no próprio império, ok? Então, essa é a aula de hoje. Na próxima aula a gente vai evoluir um pouco, vamos falar dos imperadores, né, que existiam à época da evolução da igreja, e vamos ver se chegamos até Constantino, né, que vai trazer o cristianismo como religião oficial do reino, ok? Então, tenha um bom dia, um bom final de tarde, e que possam estudar e fazerem as resoluções e responder as questões que serão propostas daqui ao instante, ok? Então, aguardo vocês até a próxima aula. Tchau, tchau.